Pronto, glória a Deus, conseguimos voltar. Então, como já foi dito, né, anteriormente, o Espírito Santo, ele é uma pessoa ou ele não é? Como diz, entende os testemunhas de Jeová, ele é a força ativa do Eterno. Como entende também os israelitas, o povo judeu, como entende também as escrituras, os originais, os códigos sinaíticos, código de Alexandrino, onde atestam e registram que o que nós conhecemos hoje, e que foi interpretado, que foi montado pelos chamados pais da igreja, ou mestres da igreja, estudiosos, filósofos grego, como Teófilo e Atanásio, desenvolveram a ideia de 3 deuses. Claro que há o eterno Criador, mas colocaram mais 2 deuses. Desculpa, e possivelmente com os concílios, não é? Do Papa Pio, criaram também, tentaram endeusar Maria, também como uma deusa. Mas esse aqui não é o mérito da questão hoje. A questão é sobre a Trindade. Há textos do Novo Testamento que dão a ideia, se você parar e pensar, ora, Yeshua disse, eu vou para o meu Pai. Não, mas eu não vos deixarei embora. O Pai enviará o Consolador, o Espírito da verdade. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, este outro, ou o Consolador, não é dito por Jesus, ele tem personalidade, ele tem faculdade de ensinar. Mas, como pode, se em Devarim 6:4, ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o único Deus. E se nós olharmos também, Paulo vai dizer, como foi dito ontem, não é? Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor. Há um só Deus e Pai. Como pode haver 3 deuses? Muito bem. Um dos textos usados, não é, pelos trinitários, pelos defensores de 3 deuses, claro que não compreendendo, não entendendo, não é, a exegese, não entendendo a homilética ou a exegese de Gênesis 1, 25, 4, 25, né? Façamos, porque está no plural, eu expliquei na outra live. Dá a ideia de que há outros deuses, ou vários deuses, ou uma família de deuses. Como eu indaguei ontem, se há pai, se há filho, então tem que haver a mãe. Aonde está a mãe? A igreja omite a mãe. A igreja omite digamos, a esposa ou a mulher de Deus, a mulher do Eterno. Diga-se de passagem que o catolicismo romano, com todo respeito, não é, sempre omitiu e colocou a mulher no segundo plano, salvo pela crença desenvolvida, claro, por Atanásio e também pelo Papa Pio, sobre Maria,
a virgindade de Maria, a conceição de Maria, o nascimento dela no mercado, quando ela morre, sobe, o seu corpo sobe para o céu, uma série de coisas, não é? Que não há registros arqueológicos, não há códices sinaíticos, não há códices alexandrino, não há documentos de pessoas que testemunharam essas coisas. Mas questão de fé não se discute. Você crê assim e eu respeito assim. Agora, o que é importante é o que está escrito e como está escrito de forma real. O que é importante é o hebraico, não é? O povo pelo qual o Criador eterno se revelou e se manifestou. Então, um dos textos, e o Novo Testamento tem bastante, um dos textos que os trinitários que acreditam que o Espírito Santo ele é uma pessoa, é o texto que fala sobre ciúme. Está em Tiago 4:5. Vamos dar uma olhadinha? O livro de Tiago 4:5 fala sobre ciúme. Mas será que o Tiago ele está se referindo realmente é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade que tem ciúme? Será que Deus tem ciúme? Até onde eu sei, até o Paulo escreve no Novo Testamento e diz que a carne ela não entra no reino dos céus. Ela não entra no mundo espiritual. Mas, vamos ver. E até onde eu sei, esses sentimentos são inerentes do ser humano, feito do pó da terra, e não de uma divindade. Mas, vamos ver. Tiago, capítulo 4, versículos 5 e 6, ele escreve assim: ou supondes, em vão afirma a Escritura. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. É com ciúme que anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele quem que dá graça? Deus. Ele quem que fez habitar o seu Espírito em nós? Deus, o Criador. E não o terceiro Deus, como dizem o Espírito Santo. Mas aqui é importante analisar o seguinte. Veja só. Né? O texto e o contexto trata das emoções, da alma humana, e distingue bem, ele separa, não é? A alma com as suas emoções, contendas, raivas, ódios, ciúmes e invejas. Ele divide bem isso, separa bem do espírito, que vem primeiro, não é? Para dar o equilíbrio sobre a alma. E um dos sintomas do espírito em nós é o domínio próprio. Olha só, em Gálatas. Daqui a pouco eu vou Gálatas, você vai entender melhor isso, tá bom? Aqui, ó, Gálatas. Gálatas, Saul escreve aos Gálatas no capítulo 5 e diz assim: mas o fruto do Espírito, olha lá, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. Frutos do Espírito. Agora, e os frutos da carne? E os frutos da alma humana? Em grego, pneuma. Em hebraico, nefesh. Quais os
frutos do ser humano. Ora, as obras da carne, quando se refere carne nos textos em grego, nos textos da Bíblia, não é o corpo humano, não é a sua língua, não é o seu coração, o seu mão, sua perna, a sua pele, não é nada disso. A carne é a alma, a pneuma, é a sede das emoções, dos pensamentos e dos desejos. Olha os frutos da alma humana, do ser humano. Prostituições, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Ai, meu pai amado. Mas Tiago está dizendo, olha só, para entendermos desde o começo, tá bom? O capítulo 4 de Tiago até o versículo 10. De onde procedem guerras e contendas? Que há entre vós? É uma pergunta. Que vem as guerras, as contendas, as disputas? De onde que vem o ódio, os ciúmes, a inveja, a competição? De onde que vem? De onde, senão os prazeres que militam a vossa carne? Os prazeres que lutam, que guerreiam, não é? Em nosso corpo, através da nossa pneuma, alma, mente, desejos, sensações, projetos e sonhos. De onde vem tudo isso? De onde vem o ciúme? De onde vem a inveja? Da alma humana. Guarda bem isso. Da vossa carne, diz ele, que é a alma humana. Aí diz, cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O ponto que em vão afirma a Escritura é que o ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Não. O Espírito Santo nada tem a ver aqui com características humanas, com emoções. O Espírito de Deus, ou o Espírito separado, o próprio Tiago diz, habitar em nós. É uma pergunta, lembrando, não é uma afirmação de Tiago. É com o ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Não pode ser por ciúme, porque Deus, em sua plenitude, digamos, vou arriscar em sua metafísica espiritual, ele é Espírito. Ele não tem esses sentimentos que nós temos. Razão pela qual Yeshua ensina aos seus discípulos no Novo Testamento, lá no céu, a mulher que ficou viúva, ficou com outro, ou enfim, ela vai ser esposa de quem? Ou ele vai ser marido de quem lá no céu? Ou de quem ela vai ser esposa? E Yeshua disse, obviamente, nenhum será esposo, nenhum será marido. No céu não se casa e não se em casamento, porque são espíritos, são semelhantes aos anjos. Anjos é malach. Então, não há sentimento humano
dimensão espiritual. Não há sentimentos humanos na região de paz, na região de luz, na região de vida contínua. Não há sentimentos pobres e pífeis, tóxicos, que nos causam mal aqui nesse mundo, que nos causam raiva, ira, ódio, trauma, revolta, vingança. Não há, porque estamos agora fora do corpo físico. Estamos agora 100% rua, 100% espírito. Espírito não tem essas coisas. Ok? Logo, então, o Tiago diz assim, ou supondes que vão afirma a Escritura. O Tiago não deixa claro para nós qual é a Escritura que ele está fazendo uma associação, uma referência. Não tem essa Escritura. Ok? Vamos entender, então. Um pouco sobre o vocábulo ciúme. Se você alega que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem ciúme, então aprenda isso aqui. Vamos entender, não é? Um pouco sobre o vocábulo ciúme aplicado, não é? Aqui no texto, original da palavra ciúme, em qual sentido, digamos assim, deve ser tomado. Sentido bem ou sentido mal. No grego, ciúme, que é pitônio, né? Significa inveja. No grego, ciúme significa inveja, que faz com que alguém tenha ressentimento contra uma pessoa por ter algo. Por exemplo, isso é o que mais a gente vê, né? Se você abre um comércio, abre uma barquinha lá de churrasco, uma barraquinha de hambúrguer, não é? Uma hamburgueria. Se você abre quitando, se você compra um tênis da hora, uma roupa da hora, uma bolsa assim, tá, ou no cabelo. Se você consegue comprar uma casa, ou reformar a sua casa, ou comprar um sofá novo, uma pia, vai chegar aquela pessoa que vai bater o olho e ela vai desejar, mas de forma pejorativa. Ela vai ter ciúme, ela vai ter inveja de você, porque ela quer ter aquilo que não lhe pertence. Na verdade, ela quer tudo que você tem. E tem pessoas que querem ter até o companheiro e a companheira do outro, não é? Isso é um problema. Agora, no hebraico, a palavra ciúme é zelo. E zelo em hebraico, embora pareça ser sinônimo de ciúme, não é? Como no grego, tem uma diferença. No hebraico, o zelo, ciúme, como sinônimo, os escritores mais antigos, os clássicos, distinguem um do outro, zelo e pitônio. Por quê? Enquanto o zelo é o desejo de ter aquilo que o outro homem possui, sem necessariamente ter ressentimento, raiva, inveja, sentimento de inferioridade, de incapacidade, não é? E ressentimento contra aquele que tem, aquele que possui algo. Pitonos, em grego, ele é o contrário, não é?
se preocupa mais em privar o outro da coisa desejada do que o outro tem. Então, lembrar, o ciúmes, ele não é visto como algo. O sinônimo de ciúmes em hebraico não é como o pitônios em grego. Não é. Em hebraico é: eu desejo ter o carro, ou a marca, ou a linha de carro que o meu vizinho tem. Mas eu não preciso prejudicá-lo. Eu não preciso armar uma campanha, uma militância contra ele. Eu não preciso desejar o mal dele. Eu não preciso desejar que roube, que furte o carro dele. Ou que ele fique doente porque ele não consiga pagar o carro. Não é isso em hebraico. Agora, em grego, pitônios, é. Em grego, eu desejo, em grego, o ciúme, ele é perverso, pejorativo, maldoso. Ele deseja privar, ele deseja prejudicar a pessoa que tem aquilo que eu quero. Você está entendendo? O Novo Testamento a forma verbal ocorre apenas uma vez. Enquanto que o substantivo aparece 9 vezes. Para 5, 25 e 26. Vai dizer assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos possuir as de vanglórias. Prove cada um aos outros. Perdão. Não deixemos possuir. Por isso que eu não posso ficar assim. Olha aí. Vou colocar o óculos que assim eu consigo ler melhor. Olha lá. E Gálatas 5, se vermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglórias, provocando uns aos outros, tendo ciúme, tendo inveja, tendo sonhos uns dos outros, em grego. Na mesma carta de Gálatas 5, 21, nós vemos os frutos da carne, como eu já disse, da alma e mente humana, que é inveja e ciúme. Então, o Espírito Santo, como pessoa da terceira Trindade, não pode ter ciúme, e nem inveja, etc. Isto está no grego, mas no hebraico é zelos, que é o oposto disso tudo. Ou supondes que em vão afirma a Escritura. Tiago disse isso, né? Quando fala assim, ele disse isso. Agora, que escritura é essa que Tiago está tentando fazer referência, uma analogia, né, com relação à palavra pitônios, em grego ciúme, inveja, e zelo, em hebraico, que é ciúme, mas é um ciúme bom, é um ciúme saudável, não é um ciúme maldoso, perverso, destruidor. Aonde? Que escritura é essa? Essa escritura, que talvez seja essa, é que está no livro de Shemot 34, não é? Shemot 5, perdão, versículo 20, que diz exatamente assim. O Êxodo 5, versículo 20. Que vai dizer assim:
Deixa eu pegar aqui direitinho a referência, né? Shemot, perdão, 20, versículo 5. É o Êxodo 20, versículo 5. Falei o contrário. Olha lá. Shemot 20, versículo 5. É o Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Então, acredita-se que Tiago, em sua epístola, está dando referência quando ele diz escritura, a essa escritura aqui. E diz assim, ele vai tentar, ele até acertou na associação, não é? Dizeram, mas os pais da igreja, os caras que eram gregos e filósofos, que não tinham nada a ver com Deus, resolveram colocar Pitônios em grego, adulterando e transformando uma situação bem desagradável. Ou também na intenção da idade de Deus. Então diz assim, Êxodo 20, versículo 5. Não adorarás, nem lhes prestarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Zelo e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. O zelo aqui é um zelo de amor, não é? Por ele mesmo, Deus, também pelo seu povo. Mas ele, Deus. E também nós vamos ver assim, em Êxodo 34, 14, que diz assim, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Que maravilha! Esse zelo divino é primeiramente voltado para a sua glória, mas também por aqueles que lhe pertencem. No livro de Zacarias 8, do versículo 1 ao 2, lá você vai encontrar: zelei, pois, por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Zelar, então, é ter o cuidado, é ter o sentimento de cuidado. A psiquiatria, a psicologia, os profissionais da psicologia e psiquiatria distinguem bem, dividem bem a questão do ciúme, né? Tem aquele ciúme bacana, aquele ciúme legal, né? Que é até gostoso, né? Mas é uma forma também de mostrar um cuidado, de mostrar um carinho, de mostrar o quanto a outra pessoa é importante, amada e desejada. Mas quando o ciúme ele é prejudicial, ele é pejorativo, ele é perverso, ele não tem nada de Deus aí, não tem nada de Espírito Santo aí, não tem nada de divindade boa nesse negócio. Logo, esta passagem de Tiago, ela nada tem a ver com o zelo em hebraico, o zelo divino de Deus ou do Espírito ao ser humano, mas ao tonos, desejos pecaminosos, invejas, ciúmes da carne humana. Pega o texto e o contexto, capítulo 4 da Epístola de Tiago, desde o versículo 1 até o final do capítulo, que você vai entender
que tipo de ciúme? Em grego, pitônios. E quem é que tem esses ciúmes? Não é Deus. Não é o Espírito Santo. Logo, o Espírito não tem, esse Espírito Santo não tem esse sentimento característico de uma personalidade. Vamos ver rapidamente aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Olha só. Capítulo 4 de Tiago, para você entender. Olha como ele começa a escrever Tiago, na sua epístola, em grego, carta, capítulo 4. As pessoas atribuem ao Espírito como pessoa, como que seu Espírito tivesse ciúmes. O Espírito não pode ter ciúmes, porque ciúmes ele é da alma humana, em grego, pneuma, da carne, desejos humanos, das imperfeições, dos deslizes, não é? Dos pecados, digamos, humanos, e não do Espírito Santo. Mas olha o que começa com essa carta. Não basta apenas um versículo lá, mas todo o texto, entenderam. Isso é exegese. Olha lá. De onde procedem guerras e contendas de vós? De onde? Ele está falando com quem aqui? Ele está falando com os crentes lá, com os eleitos, não é? Os que se converteram à mensagem de Paulo, a Yeshua, a Jesus, os que se converteram. Tiago está falando com eles, com o pessoal da igreja, não é? E não com o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem nada a ver aqui. Mas olha só. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É uma pergunta. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, que guerreiam na vossa carne? A mesma coisa que o Paulo vai nos ensinar em Gálatas, capítulo 5, sobre a militância, a luta, a guerra entre a alma. Vai ensinar sobre a guerra, a luta, a alma, a mente, a sede de todos os desejos e emoções, o álcool, a droga, a bebida alcoólica, o cigarro, os vícios, as mentiras, as maldades, as cobiças, outras mulheres, adultérios, traições, corrupções, dinheiro. A guerra é mental, ela é aqui. Então o Tiago está dizendo, onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Qual é o Tiago que está falando? É o espírito humano. É o nosso espírito, alma, pneuma em grego, e nefesh em hebraico. E não a terceira pessoa da Santíssima Trindade, como aqueles que querem crer e fazem a defesa de ser um texto que defende a Santíssima Trindade, ou a pessoa do Espírito Santo, porque vai dizer lá embaixo, eu vou chegar lá, de onde senão é dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossas infiéis, não compreendeis que o mundo é inimigo, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em Deus. Agora, versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? Que Escritura é essa? Ele não diz que Escritura é essa. Ele não cita, não faz referência. Ele só diz que há Escritura. Por isso que muitos exegetas e teólogos acreditam que ele está citando Shemot, que é Êxodo. Ele está citando Êxodo, capítulo 20 e versículo 5, e também Êxodo 34 e versículo 14. Porque existe a palavra em hebraico zelo, que quer dizer, em seus sinônimos, nas suas derivações, também ciúme. Que ciúme é esse? Já expliquei a diferença de ciúme em pitonos, em grego. E aqui está em grego. Então você presta atenção quando você começar a atribuir emoções e sentimentos humanos, perversos, chulos,
carnais, mentais, deficientes, deslizes ao Espírito Santo como pessoa. Seria e é impossível Deus ter esses sentimentos das emoções humanas. Portanto, não tem nada a ver com o Espírito Santo como pessoa. Pessoal, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. O que ele fez habitar em nós, antes ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E em toda a Bíblia, ou em toda as escrituras do Velho Testamento, a palavra ciúme está relacionada a zelo, que você pode desejar algo semelhante ao que o outro tem. Você não vai prejudicá-lo. Você vai trabalhar, você vai lutar para conquistar. Isso não é pecado nenhum. Né? Se um cara compra um carro agora, um lançamento agora, da Ford, não é? Ou da Fiat, enfim, não tem problema nenhum diante dessa realidade. Você quer um utilitário ou um automóvel da mesma marca, do mesmo modelo, do mesmo ano. Isso não tem problema nenhum. O problema é, como está em grego, Pitonas, você desejar o que a pessoa tem, ciúme exacerbado e inveja. Para isso você faz de tudo para prejudicar essa pessoa, que ela perca aquele bem que ela conquistou, para que ela perca o namorado, o noivo, a noiva, a esposa, a mulher, ou o cargo, o trabalho na empresa. Isto é pitônico, isto é ciúme em grego, isto é prejudicial, isto é maldoso, isto é humano, é da pneuma. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo jamais poderia ser incluso aqui no texto de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, e versículo 5. É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. É uma pergunta, não é nem uma afirmação. Antes, ele dá maior graça. Então, existe essa estratégia de querer atribuir sentimentos e emoções, características humanas, ao Espírito de Deus, ao Espírito do Eterno, ao Espírito poderoso. Justamente para, formando o Espírito como uma pessoa, nós vamos também acreditar que o Espírito fala, não é? E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Por que é importante para os pentecostais, para os evangélicos e para os carismáticos desenvolverem o dogma e a crença de que o Espírito fala? Porque desenvolveu-se também que as pessoas em reuniões de Pentecostes ou em busca do Espírito Santo, elas estão possuídas pelo Espírito Santo e deturpam tudo o que foi dito. O Espírito Santo falará na vossa boca. Aí acha que a pessoa que começa a falar língua ou falar é o Espírito Santo que está falando com ela. E nessa temos aí uma linha, um leque de muitas falas e de vários propósitos e de vários planos, de vários esquemas para poder compungir o teu coração, para poder mexer com você em reuniões de busca do Espírito Santo. Ou homens que se dizem ser dotados verbalmente de serem um megafone do Espírito Santo. Esses caras são especialistas em mudar a tua vida, mexer com a tua cabeça e tirar até o que você não tem da sua poupança, do seu banco, dos seus patrimônios, os seus investimentos, os teus sonhos, a tua mulher e os teus filhos.
Por isso que é importante aguçar, é importante alimentar, fazer um marketing grandioso de que o Espírito Santo está falando. Cuidado. Vamos continuar aqui. Olha só. Também, uma outra passagem que vai ensinar, em Romanos 8:26. Essa é um outro argumento que eles usam. Paulo está falando aos Romanos. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que seria então o Espírito Santo? Como nós não sabemos orar? Como que nós não sabemos falar com Deus? Não é? Precisamos entender que o Espírito que clama por nós com gemidos inexprimíveis nada mais é quando nós não sabemos orar, não sabemos falar verbalmente com Deus, esse clamor inexprimível, incompreensível, que em idioma nenhum compreende, digamos, na linguagem terrena, na linguagem humana. Que espírito é esse que clama por nós com gemidos inexprimíveis? Eles vão apontar que é a pessoa única, a terceira pessoa do Espírito Santo. Esse Espírito que clama por nós com gemidos inexprimíveis é simples. Nada mais é do que o ministério do Espírito de Deus. Que ministério é esse? É heresia, mensageiro? Não, não é heresia. Nos momentos de dificuldade, de frustração, de complexidade da raça humana no mundo, nos momentos de luta, de pavor e de medo, na vida de todos eles, se pegarmos o livro de Gênesis, em todo o Velho Testamento, nós vamos ver registrados lá que num momento de maior angústia, de medo, de pavor, sem saber o que falar, sem saber como recorrer a Deus, sempre aparece, sempre é enviado pelo Eterno o teu Espírito. Mas como assim? O ministério, o Espírito, o Kadosh, santo, separado. Não é que há um Espírito que nos flui e que fica dentro de nós, clamando por nós. Não é isso. Quando Moisés subiu ao monte, o texto diz, e todo mundo entende, que Javé, o Eterno, falou com ele do meio da sarça ardente. E todo mundo entende que era o próprio Deus falando com Moisés. Mas, se você ler o texto, você vai entender que o anjo do Senhor falou do arbusto, pegando fogo, a sarça ardente, para com Moisés. Recados para Abraão, para Sara, mensagens para Agar, para Ismael. O ministério do Espírito Santo. E Paulo fala sobre esse ministério na sua epístola, na sua carta, 2 Coríntios 3:8. Como não será de maior glória o mistério do Espírito? Qual é a dificuldade de crer, de acreditar na visitação,
na aparição, na mensagem do Eterno, via por intermédio de um espírito iluminado, de um espírito de luz, de um anjo, ou em hebraico, um malar. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade de ter uma entidade? O relacionamento é com a espiritualidade, você e Deus. Por que essa facilidade, essa entrega dedicatória, dedicação? Por que essa convulsão? Por que esse vício de ter que ter um imperfeito, de ter um homem manipulador, explorador, líder de uma religião, líder de uma igreja, líder de uma empresa, para que você creia que Deus vai falar com você. Muito bem. A igreja humana, os protestantes e evangélicos, não é despertar em conhecer essa realidade milenar, ministério do Espírito do Eterno. As sanções espirituais e os nossos intercessores, os anjos, seres espirituais, e não uma pessoa física ou uma pessoa semideus, um antropos, um terceiro Deus sem nome. Lembra que Daniel na Cova dos Leões foi visitado, foi protegido por 3 espíritos, por 3 anjos? Perdão, foi protegido por um anjo, foi protegido por um espírito. Eram 3 que estavam lá: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Perdão. A forma de fogo. Ok, vamos colocar as histórias. Na forma de fogo, 3 estavam lá para serem torrados, queimados, carbonizados. Mas havia um lá dentro. Essas 2. O Espírito do Eterno, através de um anjo que pertence ao ministério, a gama, a legião, como você queira, as miríades, os bilhões de filhos de Deus, espíritos de luz, apresentam o Eterno nos momentos mais difíceis, a sua presença e a sua visitação, porque ninguém nunca viu a Deus, talvez nunca o verá o Eterno, mas nas figuras, nas criaturas e nos seres espirituais, anjos, espíritos de luz, como mentores, auxiliadores, cuidadores, curadores, orientadores. Deus se manifesta em nossa vida dessa maneira. Não outro Deus. Não há terceiro Deus. O anjo Miguel, Moisés em Daniel, intercedeu por Daniel. O mesmo anjo que também aparece na Cova dos Leões, livra Daniel de ser morto, não é? Demorado, assassinado pelos leões. Jacó, que luta com um anjo no vale de Jaboque, e eu quero que você preste bem atenção nisso agora. O texto em Bereshit, em Gênesis, nos diz que Jacó lutou com quem? Com um anjo. E antes que amanhecesse, o anjo teve que subir. Mas veja só interessante. O anjo afirma:
seu nome será Israel, porque como príncipe lutaste, Deus, como príncipe lutastes com o Eterno. Espera aí. Jacó lutou com um anjo ou com o Eterno? Olha, que Jacó segurou, né? Na perna, né? Na túnica lá do anjo, impedindo o anjo de subir. Não te solto enquanto eu não me abençoar. Será que nós conseguiríamos segurar Deus? Parar Deus de alguma forma? Claro que não. Ele é o eterno, ele é poderoso. Mas os seus anjos, pelo seu ministério na dimensão espiritual, se aproxima de nós, se materializa, um corpo é espírito, meu corpo, meu carne, minha matéria, meu espírito. E esses anjos falam como que se fosse Deus. Agem, atuam como se fossem Deus, o Eterno. Porque recebem toda a orientação, o que devem fazer, e assim o fazem e não mudam, porque eles não têm emoções. É uma criatura. Então eles obedecem aquilo que Deus manda. Tanto as aparições de Deus, são representadas pelos seus emissários, são representadas pelos seus malach, são representadas pelos anjos, e não ele próprio que aparece e que vem falar conosco, como no caso de Jacó. Quem apareceu para Jacó foi o meu irmão. Shalom, boa tarde, prazer. Como o anjo lutou com Jacó no vale de Jaboque, a noite inteira, ao romper do dia, ele disse: você tem que me soltar, não te solto enquanto você não me abençoar. E o juiz, seu nome será a partir de agora Israel, porque como príncipe lutaste com quem? Com Deus, mas lutou com Deus. Ali, mano, lutou com Deus. Na verdade, o anjo, e é o anjo que representa Deus. Portanto, assim também, deixa eu ver aqui, no caso do profeta Balaão, que se corrompeu, como muitos dos profetas, que se dizem profetas, bispos, pastores, padres, hoje se corrompem por causa da oferta do Deus Mamon, que nunca foi Deus nenhuma, mas a palavra Mamon dá esse sentido de uma entidade de prosperidade, de riqueza, de dinheiro. Então, as pessoas não. E hoje, a maioria dos profetas, dos pastores, bispos, missionários, pregadores, apóstolos, também adoram Mamon, se corrompem pelo dinheiro, pela avareza, pelo império, pelo poder, pelas quantidades de templos, casas, denominações, não é? Dinheiro, poder, carros importados, funções, helicópteros, tudo isso. Vão pelo caminho de Balaão também. Presta atenção nessa passagem. Está lá em Números. Diz que a jumenta que carregava o profeta, ela empacou, ela parou, paralisou, estagnou-se ali no caminho, para que ele não fosse amaldiçoar o povo de Israel. Profetizar contra o povo de Israel. Porque ele era uma proposta, não é? Receberam uma grande proposta, digamos, ele recebeu milhões, muita grana, desculpa, muito tesouro, muita coisa, só para falar algumas coisas para o povo de Israel, amaldiçoar o povo de Israel. E diz as escrituras que um malach, um anjo
se posicionou na frente dele, ele não viu o anjo, porque é um ser espiritual que pode se materializar ou não, pode aparecer ou não, como matéria e como aspecto apenas, como uma aparência. O hebraico diz que saiu uma voz da boca da jumenta. É óbvio, não é? É óbvio que a jumenta não foi coisa alguma. Porque anatomicamente, a natureza e Deus que criou os animais, não criou a mandíbula, a língua, a articulação vocálica, as cordas vocais e a mandíbula, a arca bucal, se assim dizer, da jumenta, para falar e pronunciar palavras humanas. Mas a espiritualidade trabalhou de uma maneira, mas fez com que parecesse que a voz, o grito, estava saindo da jumenta. Por que me bates assim, se há tanto tempo eu te carrego nos meus lombos? Não vês que tem um anjo lá em nossa frente, uma espada desembanhada? Deixa eu falar com você. Esse recado não vai para a congregação. Esse recado não vai para a membresia. Esse recado não vai para os leigos. Esse recado não vai para os crentes, os membros do banco. Mas vai para os senhores, líderes, fundadores, pastores, missionários, presbíteros, anciãos, apóstolos, profetas, evangelistas, obreiros, diáconos, pastores, padres, freiras, bispos, arcebispos, cardeais, todos vocês que sabem e conhecem a verdade. Se não tem estudo, que são inocentes, ainda passa, porque Deus não leva em tempo de ignorância e conta o tempo de ignorância da pessoa. Mas vocês conhecem o hebraico, conhecem o grego, conhecem a sacanagem, conhecem a pilantragem que fizeram em cima dos códigos, do código sinaítico e do código alexandrino e outros códigos originais, que colocaram palavras onde não tinham, ao Deus dará, sem qualquer temor a Deus, em seus concílios, principalmente os 7 concílios de Nicéia, de Trento, de Macon e tantos outros concílios, né? Concílios de Alevín, que tem esse conhecimento profundo de história, de literatura, crítica literal, filosofia, gramática, grego, hebraico, latim, que sabem da saca que fizeram com este livro aqui, tá vendo? Este livro aqui, que um papa disso ser a palavra de Deus. Todos estão, vocês que são aí, Sônia Hernandes, Raimundo Soares, R.R. Soares, Edir Macedo, Silas Malafaia, Inês da Viana, não é? Valdemiro, Santiago, vocês, João Ribe Palharim, os patrões da Assembleia de Deus, da Convenção, Madureira, Belém, Jardim Beri, todos vocês, juntos, estão não com o Espírito. Vocês não têm o Espírito eterno. Nem aqui, nem na China, nem no paraíso de Abraão, nem no céu, nem no inferno, nem no raio do parto. Vocês não têm o Espírito Santo.
Você ensina o povo a adorar um ser que não tem nome. Mas por quê? Porque já foi doutrinado para o povo que quando um de vocês pilantras abrem a boca no púlpito, é Deus falando. Assim como tem a infalibilidade do Papa, assim como tem que aquilo que sai da boca do sumo é Deus falando, é o céu falando com o povo. E nessa vamos vivendo em cima do sangue dos inocentes. E dos ricos, poderosos, deuses, Elohim, não pode acreditar que uma entidade, a terceira pessoa, desce, se aposta e fala de mim. Só um minuto. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver. Achei. 1 ou 2? Pronto, vamos voltar aqui. Aqui é um pequeno estúdio que eu faço aqui. E aí tem algumas coisas, tá bom? Mas vamos lá. Então, vocês todos estão no espírito do profeta Balaão. Recebem milhões de dinheiro. E a proposta é essa. Você é profeta, você é talentoso, você é louco, você tem uma boa dicção, você consegue convencer as pessoas a abraçar a igreja para você, isso dá tudo para você, dá todo o suporte, toda a estrutura, não é? Dá cadeia, dá púlpito, dá salário, dá carro importado, dá empregado, dá apartamento, tudo. Basta você profetizar sobre o povo. Basta você dizer o que nós queremos que você diga. Assim são os profetas da verdade. Assim são os profetas de hoje. Não é? Vão pelo espírito de Balaão, mas não pelo espírito de Deus. Não pelo Espírito Santo. Nunca. Por isso que eu venho aqui trazer essa mensagem para você. O Espírito Santo, ou o Ruach Hadosh. Ruach HaKodesh em hebraico. Não é tanta asneira, tanta besteira, e não revela tanta besteira e tantas asneira. Estamos falando do Espírito do Eterno, todo o respeito, toda a veneração, honra, adoração em primeiro lugar. Eu vejo nas lives mais chupifes e vagabundas e malandros aqui no Facebook. Papai do céu está falando agora, está falando coisa nenhuma. É uma baita pilantragem, uma baita mentira. Mas tem que acreditar. Melhor acreditar nessas coisas do que acreditar no poder de Deus e na palavra dele aqui dentro de você mesmo. Não é verdade? Então, o que as pessoas elas confundem. Quem falou com o profeta Balaão? Deus. Quem falou com Balaão foi Deus. Através, aparentemente, parece como que isso é falado da boca da jumenta. Mas um anjo veio representando Deus
para impedir a insanidade ou a avareza, né? A obsessão do profeta Balaão. Entende? Que Deus fala através de seus espíritos, criaturas, anjos. Deus fala através dos anjos, dos seus espíritos. Ele não fala através de uma terceira divisão sua, de um terceiro ser, um outro Deus, chamado Espírito Santo. Isto é criação de Atanásio da Igreja Católica. Deus não falou com Jesus e Yeshua no Monte das Oliveiras através dos espíritos de Moisés e Elias? Falou. E aí? É espiritismo de Allan Kardec, é coisa demoníaca. Pois é, eu sinto muito em lhe dizer, católicos nem tanto, católicos acreditam quase em tudo, mas evangélicos e protestantes, que naquele tempo, lá, ele, quem registrou, quem testemunhou, quem viu, quem ouviu, não foi o Allan Kardec, o Hippolyte Denisard Ribeiro, não foi o Francisco Cândido Xavier, não foi o Chico Xavier, não foi a Dona Guiomar, não foi o Divaldo Franco, não foi. Foram aqueles que comiam, bebiam, dormiam e andavam com o Yeshua, o Rabino, o Mestre, dotado do Espírito Santo, não de um espírito nele, mas dotado de poder, names, palavra grega, poder, para realizar as obras que ele realizou. Porque é humano como eu e você. Mas eles viram Moisés e Elias, ambos falecidos, mortos. Olha que coisa profunda essa live de hoje. E os judeus, o Talmud, não é? A Cabala, o Midrash, não é? Todos eles, a Taná, registram essa comunicação, esse relacionamento, essa permissão do Eterno para um propósito com cada um de nós. Entende? As pessoas, quando saem do corpo, lembram que Jesus disse? Não casam, não se dão em casamento, porque são iguais aos anjos. Elas se tornam malach, elas se tornam mensageiras, elas se tornam trabalhadoras. Jesus disse, referindo-se com o Pai, que o Pai trabalha até agora. Há trabalho após a morte. Há trabalho depois que você fechou os olhos físicos e carnais. Não há espaço para vagabundo no reino de Deus. Não há espaço para vagabundo na dimensão espiritual. Há funções, há trabalhos, que eu já expliquei em outra live. Os anjos são como os nossos intercessores, não é? Que no mistério desse Espírito Santo, os anjos também intercedem por nós, recebem nossas orações. Davi mesmo disse em um terreno que o anjo acolhe as suas lágrimas na face, as leva para Deus. Os anjos recolhem nossas lágrimas, nossas dores, nossos clamores. Os anjos clamam na sua linguagem incompreensível, inexprimível. Os anjos clamam a Yeshua, para você entender. E Yeshua, junto com a gama de pessoas, de sacerdotes, de patriarcas, de rabinos, de rebes, de homens e mulheres de Deus, como os santos da Igreja Católica, pessoas dignas, honestas, que assim que foram,
Como todos aqueles que partem desta vida, e como não existe o tal do inferno, que é a invenção católica também, essas pessoas de dimensão espiritual, elas trabalham na alegria, na plenitude, na graça do Eterno. E elas fazem parte desse processo, desse corpo jurídico espiritual. Levam as nossas orações a Deus, através do Espírito Santo. Não como a pessoa do Espírito Santo, mas como bilhões incontáveis de advogados, promotores, espíritos de luz, levam nossos clamores ao fórum, aonde está Yeshua. Lembra? Aonde está o pai Abraão? Aonde está também Maria, José, os discípulos, os profetas, os sacerdotes? Olha só isso aqui. E todo esse processo para ver se você merece receber uma bênção, uma cura, um milagre, uma libertação, uma prosperidade. Não é assim, de graça. De graça receber, de graça sai. Mas não é assim, de qualquer jeito, de qualquer maneira. O que é que você está fazendo? Qual é o seu esforço? O reino de Deus é ganho a trancos e barrancos, meu amigo. É um esforço. O que você está fazendo para merecer algo de Deus? Jesus já fez. Não diz lá que morreu na cruz por todos nós. A lei já foi nos dada. Mas o que o ser humano faz para merecer uma graça, uma bênção do Eterno? O que um filho tem que fazer para merecer uma graça, uma bênção, um presente, um abraço, um carinho, um eu te amo, um cuidado, um zelo do Pai? Não é amá-lo? Não é amá-lo? Não é respeitá-lo? É isso. Então, olha só. Jesus não disse que na eternidade somos semelhantes aos anjos. Disse aos discípulos com relação ao divórcio. Na eternidade ela vai ser mulher de quem? Quem vai ser o seu marido? Os espíritos mensageiros, os anjos, os malach, trabalham no ministério do Espírito Santo. Você sabe que por preconceito, discriminação e fanatismo, baniram das escrituras da Bíblia, né, a parte do Velho Testamento, baniram os livros chamados apócrifos. Assim como baniram os livros considerados apócrifos, também no Novo Testamento. Porque esses livros, e tem até um concílio da Igreja Católica que reprime, proíbe, condena a doutrina cristã da reencarnação. Porque antes de surgir a Igreja Católica Apostólica Romana, com seus concílios, com seus filósofos gregos, não é? A igreja que seguia Yeshua, até os apóstolos, e bem como em todo o judaísmo, praticamente quase todo o judaísmo, todos acreditam, creem, e têm as suas experiências com o fator da reencarnação. E aí? Bom, mas esse é um outro assunto. Os livros apócrifos foram queimados por ira, ódio, incapacidade de entender as coisas do reino do Espírito. Como também foram queimados o Evangelho de Filipe, de Tomé e de tantos outros do Novo Testamento, que falam coisas maravilhosas que você deveria ler e aprender. Tem por aí espalhados, se achar no Google, você vai ver, no YouTube, você vai ver nas grandes e boas editoras, livrarias, você vai encontrar. Mas o livro de Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 15, e versículo 11 e 16, olha o que narra lá, que lindo isso. E os Macabeus existiam no hall dos heróis, hall da fama dos heróis em Jerusalém. Lá está o nome da família dos Macabeus, não é? E lá estão os suspeitos, que ele inventou o imperador Nicanor e Antíoco Epífanes, que foram demônios, homens perversos, que ofereceram uma porca no templo, enfim. Mas olha o que registra
Segundo Macabeus 15, 11, 16. Quem é o homem para atestar, para qualificar, para oficializar, para afirmar que esse pode, esse livro não pode, esse é inspirado, esse não é inspirado? Quem é o homem para fazer isso? Né? Olha só, está escrito assim: numa vivência, experiência, não é? Um sonho com espíritos humanos, o sumo sacerdote Onias, Gadol, né, que é o mais alto patente posto do sacerdote, da ala sacerdotal dos judeus. E o profeta Jeremias, sumo sacerdote Onias, e o profeta Jeremias, depois da morte física, assim como Moisés e Elias. Só que aqui foi em sonho. E Moisés e Elias apareceu ali na lata, pessoalmente. Assim, foi visto, presencialmente, não foi em sonho. Mas o Onias e o profeta Jeremias, depois de sua morte física, em sonho, por permissão de Deus, uma experiência que nós entendemos de vivência espiritual, aparecem para Judas, para o obedecer e dar sabedoria para ele vencer a guerra, o Nicanor. Olha só o que narra lá em 2 Macabeus 15, 11 e 16. Não poderia ter aparecido o tal Espírito do Senhor Deus dos Exércitos? Não poderia ter aparecido o Espírito do Senhor em pessoa, em sonho? Mas não apareceu. Não poderia ter aparecido em forma de anjo? Não apareceu. Apareceu em forma de pessoas humanas que viveram aqui nesse mundo. Isso é Bíblia, meu irmão. Vamos lá. Bíblia de Jerusalém. Segundo Macabeus 15, versículo 11 e a 16. Diz assim: tendo, pois, armado cada um deles, menos com a segurança dos escudos e das lanças, do que com o conforto das boas palavras, referiu-lhes ainda um sonho, digno de fé, uma espécie de visão que os alegrou a todos. Digno de fé, uma espécie de visão que alegrou. Ora, esse foi o espetáculo que lhe coube apreciar. Uma espécie de um sonho digno de fé, uma espécie de visão. Olha, Onias, que tinha sido o sumo sacerdote, homem honesto e bom, modesto, no trato, de caráter manso, expressando-se convenientemente no falar, e desde a infância exercitado em suas práticas de virtude, estava com as mãos estendidas, intercedendo por toda a comunidade dos judeus. O que esse texto está dizendo? Dizendo que quando morremos numa boa energia, numa vida digna de caridade, de amor, de bondade, praticando o bem, exteriorizando, expressando Deus no amor, quando nós saímos do corpo físico, isso todo judeu sabe. O Talmud ensina, as leis judaicas ensinam. Nós nos tornamos luzes, nos tornamos anjos, mensageiros, malach, nos tornamos ativos, nos tornamos trabalhadores, intercessores também para com aqueles nossos entes queridos que aqui ficaram. É o que ensina o judaísmo, é o que ensina a palavra do Eterno. Estava com as mãos estendidas, intercedendo por toda a comunidade dos judeus. Apareceu a seguir, da mesma forma, um homem notável, cabelos brancos e pela dignidade maravilhosa, majestosíssima, a superioridade que o ensinava.
Tomando então a palavra, disse Onias: este é o amigo dos seus, aquele que lutou por toda a cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus, estendendo por sua vez a mão direita. Jeremias entregou a Judas uma espada de ouro, pronunciando estas palavras enquanto a entregava: recebe esta espada santa, presente de Deus, por meio da qual esmagarás teus adversários. Esmagarás teus adversários. Estamos acabando. Assim sendo, o Espírito Santo é um conglomerado. Acho que conglomerado é feio. O Espírito Santo é uma miríade. O Espírito Santo, ele não é uma pessoa. O Espírito Santo são bilhões e bilhões e bilhões, ou trilhões, quatrilhões de espíritos, anjos, de luz, criaturas feitas por Deus e de pessoas que quando morrem nesse corpo físico, é a espiritualidade. Isso, como disse Paulo em 1 de glória, trilhões, quatrilhões de espíritos de luz do bem compõem essa miríade, legião que levou o nome de Espírito, energia, poder, que influencia na alma, na mente humana, na psique, na pneuma, não é? De endemoniado, de desviado, ateu, desgrejado, tudo se chamar. Mas lá no fundo, a bem da verdade, a geração quiser buscar, apertar, ou perguntar para o vovô, para a vovó, se estiverem vivos aqui ainda, perguntar para o papai, para a mamãe, para os filhos, os mais velhos, os das antigas. Quem já teve experiência com entes queridos que já foram embora? Quem já viu alguma coisa? Quem já teve experiências em sonhos? Todos vão dizer. Eu conheço, não é um, eu conheço vários pastores. Presbítero, Assembleia de Deus, católicos. Conheço. Pastores, que são meus amigos, que tinha acabado de falecer lá no hospital e teve experiência com ela dentro das casas. E tem as outras histórias lindas. Um dia eu vou parar aqui fazer uma live só para contar as minhas experiências com a espiritualidade. Enfim. O que eu quero dizer no fim dessa live. Amanhã a gente volta e a gente vai falar sobre o batismo de Yeshua, de Jesus, sobre o pombo. Daí se origina também a doutrina da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, labassura e canta, né? Então amanhã a gente vai entender isso, toda essa simbologia, essa questão do áudio, e uma voz do céu que disse: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Vamos entender isso amanhã. Amanhã vai ser um pouco mais interessante. E vamos entender quem é o outro Consolador, não é? Que Jesus disse. Será que existe mesmo a terceira pessoa da Trindade? Será que existe o Consolador? Quem foi o pombo? O Espírito Santo? O símbolo do Espírito Santo? E amanhã eu volto contando um testemunho fortíssimo que aconteceu comigo quando eu pertencia a uma religião
lá no Lausanne Paulista, zona norte de São Paulo. O que me fez mudar, o que me compungiu, o que me tocou no coração e também na alma e no espírito. O que abriu os meus olhos espirituais dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus, ok? Amanhã a gente volta falando sobre isso. Mas hoje fica entendido que o Espírito que supostamente teria ciúmes não é o Espírito Santo. Primeiro, porque o Espírito ele é santo, o Ruach HaKadosh. Ele não tem ciúmes, ele não pode ter raiva e ele não pode ter inveja. Esse Espírito que tem ciúmes, raiva e inveja somos nós, a pneuma. Lembra? A nefesh, o ser humano, a pessoa. Eu e você. Nada a ver com uma terceira pessoa. Ok? Vamos falar com Deus neste momento para que Deus nos abençoe. Eu quero dar uma orientação para minha filha, a Stephanie, e o seu marido, que estão aí, o Marcos, aí em Franco da Rocha, que começaram há pouco tempo o seu comércio, seu negócio, que vocês orem no comércio, abençoe os meios pelos quais vocês trabalham, orando o Salmo, orando Deuteronômio 28, as bênçãos do Monte Gerizim, orando o Salmo 91 e orando o Salmo 121. Essas três orações eu peço que vocês orem com fé, vocês e os funcionários. Tá bom? Que Deus abençoe poderosamente. E logo mais eu volto para divulgar também o trabalho digno, honrado e honesto da minha filha e do marido dela, que é fast food, é entrega. Aí é para o pessoal de Caieiras, Cajamar, não é? Baltazar Fidelis, Francisco Morato, Franco da Rocha, que vocês possam ajudá-los nesse sentido. Oremos a Deus. Pai Santo e Eterno, Deus Todo-Poderoso, grande arquiteto do universo, grande engenheiro, que criou todas as coisas para que a coisa deu cor, deu vida. Nos deu o Espírito Santo na criação, o Espírito, o Ruach HaKadosh, santo separado dentro de nós. Nos dá a inteligência que equilibra, nos dá o domínio, a equidade, a segurança, a consciência para julgar as coisas, ver, ouvir, falar, e nos dá força sobre as nossas emoções e desejos humanos. Pai, nesta hora eu te peço que os céus se abram e que o teu Espírito Santo, Ruach HaKadosh, como anjos, como em bilhões de anjos, venham sobre cada um de nós. Nossa casa, nosso lar, nosso trabalho, lutando, pelejando contra toda a malignidade, toda a energia ruim. Nos abençoando com luz, com proteção e com saúde. Tocando em cada vítima doente do Covid-19, do câncer, do HIV, da hepatite, diabetes, de todas as enfermidades existentes, que judiam, que defiam, que causam dores, bacterianas, infecciosas, virais. Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, assim que o Senhor caminhou o teu povo pelo deserto, ilumina a alma, a vida desse povo, tirando-os da ignorância.
Assim como o Senhor operou grandes milagres, opera milagres nessa hora na vida de cada brasileiro e brasileira, principalmente do povo como eu, do povo mais simples, humilde, da comunidade, dos menos favorecidos, do povo pobre. Dai-nos cura, saúde, proteção contra esse vírus. Elimina esse vírus do ar aqui no Brasil, de todos os estados, cidades e bairros e vilas, periferias, subúrbios, comunidades. Proteja-nos, ó Pai. Que tudo volte ao normal. O emprego, e que o Senhor venha atuar pelos teus anjos no combate à corrupção de homens maus, políticos maus e perversos. Cura e abra a mente do povo brasileiro. É o que eu te peço, papai. É o que eu te peço. E que assim seja. Ó grande e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Israel, Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Amém. Até amanhã. Shalom. Deus abençoe a todos vocês.